Para sistemas de translação, a segunda lei de Newton diz que o somatório das forças é igual ao produto da massa pela aceleração. E a terceira lei de Newton diz que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Iniciando a análise pelo bloco de massa M2, considerando o sistema em repouso, ao ser aplicada a força U de T, os elementos do sistema se comportarão a fim de manter o estado atual, que é o repouso, se opondo ao movimento. Então, no diagrama de corpo livre, a força U de T para baixo puxa a mola K2, logo ela se opõe com uma força para cima. E o mesmo acontece com o amortecedor B1 e a sua oposição ao movimento, exercendo também uma força para cima. No movimento em apenas um eixo, a força gerada pela mola é igual à sua constante K vezes a deformação que ela sofre, neste caso correspondendo à variação da posição. E a força gerada pelo amortecedor é igual à constante B vezes a derivada da variação da posição. Considerando para baixo como sentido positivo, tem-se no somatório das forças mais o de T menos Fk2 menos Fb1, e isso deve ser igual a massa m2 vezes a aceleração do bloco. Analisando cada elemento, sendo a posição inicial do bloco como referência, ou seja, com valor zero, o amortecedor B1 tem uma extremidade presa ao bloco de massa M2 e a outra ao bloco de massa M1. Portanto, a força depende das duas posições. Considerando a segunda como estática, pois o bloco analisado é o de massa M2, o qual é descrito por y de t, tem-se que Fb1 é igual a constante B1, que multiplica a derivada de y de t menos a derivada de x de t. E a mola K2 tem uma extremidade presa à parede, portanto a força só depende de y de t. Logo, a força Fk2 é igual a constante K2 vezes y de t. Substituindo na segunda lei de Newton, lembrando que a aceleração é a derivada segunda da posição, neste caso do bloco M2, isolando os termos com y de um lado e o restante do outro, tem-se a massa M2 vezes a derivada segunda de y, mais B1 vezes a derivada de y, mais K2 vezes y, é igual a B1 vezes a derivada de x, mais a força U de t. Agora, analisando o bloco de massa M1, relembrando a terceira lei de Newton, o amortecedor B1, por ter gerado uma força para cima, faz o mesmo para baixo, isto é, uma força com o mesmo módulo, mas sentido oposto, sendo esse o modo como a força U de t é transmitida ao bloco de massa M1. A mola K1 tem uma extremidade presa à parede e a outra ao bloco de massa M1. Portanto, a força só depende de x de t. Substituindo na segunda lei de Newton, novamente considerando o sentido positivo para baixo, isolando os termos com x de um lado, tem-se a massa M1 vezes a derivada segunda de x, que corresponde à massa vezes a aceleração, mais B1 vezes a derivada de x, mais K1 vezes x, é igual a B1 vezes a derivada de y. Considerando as variáveis de estado a partir da imagem como as posições x e y dos blocos,
As duas equações são de ordem 2, sendo a derivada de variáveis diferentes, portanto o sistema é de ordem 4, logo usam-se 4 variáveis de estado, Z1, Z2, Z3 e Z4, tal que Z1 é igual a x, Z2 é igual à derivada de x, logo a derivada de Z2 é igual à derivada segunda de x, Z3 é igual à posição y, Z4 igual à derivada da posição y, e a derivada de Z4 é igual à derivada segunda de y. Substituindo nas equações anteriores, e isolando as derivadas de Z2 e Z4, a derivada de Z2 é igual a menos K1 sobre M1, que multiplica Z1, menos B1 sobre M1, que multiplica Z2, mais B1 sobre M1, que multiplica Z4. E a derivada de Z4 é igual a B1 sobre M2, que multiplica Z2, menos K2 sobre M2, que multiplica Z3, menos B1 sobre M2, que multiplica Z4, mais 1 sobre M2, que multiplica a força U de T. Então, como foi obtidas as equações, em função das variáveis de estado Z e da entrada U, é possível escrever a equação de estado, tendo a forma derivada de Z é igual a AZ mais BU. E para a saída, tens que y de t é igual a x de t, logo é igual à variável de estado Z1. Então, escrevendo a saída como y igual a cz mais du, tem-se apenas como elemento diferente de zero o primeiro, que multiplica Z1.